Talkback suspenso. Olá, gente. Aqui é Albéria Barbosa com vocês mais uma vez. E hoje eu quero contar parte da minha história que não foi contada. Antes de começar a contar minha história, eu quero agradecer a Léo Akira, que foi ele quem foi uma das fontes de inspiração para eu postar esses vídeos. Léo Akira falando sobre o autismo, sobre a síndrome de Tourette e toque que ele tem. Então, me veio a vontade de falar sobre a retinose pigmentar e, juntamente com a retinose pigmentar, eu também falo outros temas que não tem nada a ver com deficiência, mas que ocorrem conosco no nosso dia a dia. Então, hoje eu quero falar sobre meus medos. Eu acredito que tenha sido síndrome do pânico. Hoje eu estava assistindo um vídeo de Fábio Lima, que ele é terapeuta holístico, e ele hoje estava falando que a síndrome do pânico tem cura. Ele estava em uma live, inclusive não foi hoje que foi apresentada essa live dele, eu gostei muito. E eu vou contar um pouco da minha história para vocês, de alguns problemas que eu tive, que eu nunca contei no YouTube. E se contei foi muito parcial. Então hoje eu vou contar porque de repente essa história pode ajudar vocês, assim como tem me ajudado. Em primeiro lugar, quando eu era criança, eu passei por alguns medos. Um medo foi quando eu ia para o sítio com meu pai, quando nós íamos voltando, meu pai, minha mãe, tias. Quando nós íamos voltando, eu comecei a ter uma febre alta e comecei a delirar e dizer que o carro ia cair dentro do rio. O carro do meu pai era um Dodge, eu lembro como hoje, apesar de eu não enxergar muito, de eu ter baixa visão, mas ele doía nos meus olhos, o vermelho do carro era um vermelho, era um Dodge. E desde esse tempo eu comecei a ficar com medo do Dodge de papai, porque toda vez que eu via o Dodge, a imagem que eu via era a imagem do Dodge caindo no rio com a gente dentro. Então, ele vendeu o Dodge, acabou o medo por uns tempos. Quando eu tinha meus 12 anos de idade, meu irmão bateu com o carro, não foi uma batida forte, foi uma batida leve. Ia eu e minha mãe no carro, nós machucamos os lábios, nós três. Outra vez nós estávamos na casa de um primo meu e o local onde ele morava tinha duas ruas, uma rua alta e uma baixa, como se fosse a mesma rua, mas separada por uma calçada alta. Então, na verdade eram duas ruas, né? E nós íamos caindo daquele calçadão alto que ficava na rua que o meu primo morava para outra rua. Foi horrível, mas não chegamos a cair porque o pessoal conseguiu parar o carro e os dois outros primos que nós fomos visitar subiu em cima do capô do carro e todo mundo saiu, então o carro ficou mais leve e eu fui a última a sair, fiquei em desespero, me tiraram do carro, eu estava desesperada. E eu sempre tive muito medo de andar de carro, ando, mas tenho medo. Lembro que teve um tempo que eu deixei de ir para Garanhuns, teve vários cursos, várias oportunidades bacanas e eu parei de ir por medo. Depois resolvi enfrentar o medo e voltar. Aí o ano passado, o carro que nós íamos, por 2 vezes nós íamos sofrendo um acidente. O pneu do carro caiu, no outro o carro, houve uma batida de dois carros, né, dele e de outro carro que ia na frente. Que inclusive o outro carro era de uma prima minha. Então, numa ultrapassagem, eles bateram. E eu fiquei muito assustada,
Fiquei suando toda vez que ia andar do carro, mas eu ia. Aí eu começava a cantar, eu começava a ouvir música, a conversar com os meninos. E eu tentava não valorizar aquele medo. O outro medo que eu tinha era de cachorro. Quando eu era criança, eu estava assistindo. Os meus irmãos estavam jogando futebol, brincando, né? A tradicional pelada que eles chamam, que é aquele joguinho sem compromisso, um jogo de criança. E eu estava vendo eles jogarem, eu via um pouquinho ainda, dava para ver o vulto. Estava sentadinha numa calçada de uma casa, então um cachorro veio e lambeu o meu rosto. E desde esse tempo que eu fiquei com um medo absurdo de cachorro. Eu vim superar esse medo depois que eu fiz o curso de massagem, que eu comecei praticando massagem em domicílio, e tinha uma das minhas interagentes que tinha 2 cachorros em casa, 2 poodles. E eu enfrentei os poodles e fui aplicar a massagem dela várias vezes e acabei perdendo o medo das cachorras. Não brincava muito com elas, brincava assim de longe para elas ouvirem minha voz. Mas não gosto de tocar em animais, se é bem que eu estou tocando no meu gato, de vez em quando estou fazendo carinho no meu gato. Meu não, na verdade foi um gato que apareceu aqui em casa e meu marido deu acolhimento a ele. Mas ele é bonitinho, ele é fofinho e ele é quietinho. Então era uma coisa que não me acontecia. E hoje eu já consigo fazer carinho em um gato. Para fazer carinho em cachorro, só se a pessoa segurar a cabeça do cachorro. Então, esses são os meus principais medos. Meu Deus, tem um bichinho aqui me mordendo aqui. Ai, uma muriçoca talvez. Aqui tem muita muriçoca, até de dia. Então, eu já tive depressão, já tive ansiedade. Quando eu era pequena, eu era muito ansiosa. E já tive estresse. Porém, a descoberta de estresse foi recente. Também fiquei boa, graças a Deus. Psicólogos, para quem pensa que psicólogo e psiquiatra é médico de louco, não é. É necessário para nos ajudar a equilibrar as nossas crises psíquicas e emocionais. A medicação eu tomei por um tempo, foi muito bom, porque me trouxe mais alegria, mais concentração na escola. Eu tomava, por um tempo eu tomei fluoxetina, por outro eu tomei paroxetina. Depois fui fazendo o desmame com a minha psicóloga e melhorei. Sempre gostei de ler muitos livros, os livros têm me ajudado. Os livros bons, livros que ajudam na construção, a falar sobre a construção do pensamento, não é? Ajuda a nós controlarmos nossas emoções, gerenciarmos nossos pensamentos, saber direcionar cada um para o seu lugar certo, porque eles vêm sem avisar, mas nós é quem direcionamos os nossos pensamentos. Então, meu pontapé inicial foi os livros de Augusto Cury, o curso de massagem, que me ajudou muito por causa das vivências que nós fazíamos, e as terapias. Eu venho sendo acompanhada com psicóloga faz tempo. Às vezes eu ia, desistia, mas agora por último, aqui eu estou, eu não desisti dela. Até porque eu acredito que a psicologia ela é uma questão também preventiva. Quem bem soubesse, de vez em quando procurava um psicólogo para conversar sobre seus problemas que todo mundo tem, seus dilemas nos pensamentos, emoções, até mesmo que não tivesse problema, mas só para dividir um pouco da sua vida mesmo. Às vezes algo que você não quer que outras pessoas saibam é bom, é muito bom.
eu gosto. E o que tem me ajudado mais, além da psicóloga e dos livros que eu leio, dos vídeos, eu não perco tempo ouvindo porcaria, ouvindo notícia ruim, por exemplo. Eu não perco esse tempo. E eu gosto de fazer meditação, eu gosto de receber massagem, receber reiki, até porque eu aplico massagem e quem aplica massagem deve receber também. Gosto de fazer alongamentos, exercício físico, apesar de não estar indo para a academia, mas os exercícios que eu aprendi na massagem, na época da massagem, os exercícios que eu aprendi no Pilates, inclusive eu recomendo para vocês o Pilates, que é maravilhoso. Tudo isso eu tenho colocado em prática e tem sido muito bom para mim, muito enriquecedor. Yoga é bom também, eu nunca fiz yoga, mas conheço pessoas que fazem e que gostam. E não tem a ver com religião, não. As meditações que eu gosto de fazer, por exemplo, é a técnica de mindfulness, que significa consciência plena do presente, do aqui e do agora. E ela não fica falando sobre religiosidade, sobre temas que alguns evangélicos não gostam de ouvir, como, por exemplo, imortalidade da alma, não. Ela simplesmente traz você para o agora, para esse momento aqui. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e eu não estou pensando em nada que não seja aqui, no que eu estou falando. O que eu penso do passado é só para ver o que melhorei até agora, qual foi a lição que eu tirei. O que eu penso do futuro é simplesmente em questão de foco, de objetivar algo, como eu quero ser psicóloga, por exemplo. Eu tenho esse foco, tenho esse objetivo. Porém, eu não fico o tempo todo, ai meu Deus, quando é que vai chegar, quando é que vai chegar, quando... Já fiquei, mas hoje em dia eu não fico. Porque para que eu consiga ser uma psicóloga, eu tenho que estudar agora, e é o que eu estou fazendo. Eu estou estudando mais uma vez para tentar passar no Enem. E eu preciso estar presente nos meus estudos. O objetivo é ser psicóloga, mas o principal é o agora, são os estudos, porque se eu não estudar, se eu não me concentrar nos meus estudos, se eu não focar, eu não vou conseguir sair daqui, eu não vou conseguir ser a psicóloga que eu quero ser. Quero continuar sendo massoterapeuta, quero continuar fazendo outros cursos de massoterapia e vou fazer sim, se Deus quiser, porque é necessário, nós precisamos ter objetivos sim, mas não colocar a nossa cabeça lá. A nossa cabeça tem que estar aqui. A nossa consciência tem que estar no presente, no que estamos fazendo agora. Então, para encerrar, eu vou contar outro medo que eu tinha a vocês, que era muito engraçado, que era medo de folha. Folha não faz mal a ninguém, mas eu morria de medo de folha. Por que eu tinha medo de folha? Vamos saber por quê. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu também tive uma febre muito alta, mais uma daquelas febres. E eu estava brincando no quintal, em um momento de melhora, e minha mãe me chamou para tomar banho. E eu não queria ir, porque eu queria ficar brincando no quintal. Então meus irmãos pegou umas folhas e começou jogando em cima de mim. Os 3 brincando comigo. Eles pegavam as folhas, jogavam em cima de mim. Eu, ai, a folha, a folha, a folha. E comecei a chorar, comecei a entrar em pânico. E o que aconteceu foi que até os meus 9 anos de idade, ninguém podia dizer que tinha uma folha em algum lugar que eu ficava paralisada.
Se alguém dissesse, se eu quisesse ir para algum lugar, que alguém não quisesse que eu fosse, bastava dizer, olhe, se você for, lá tem folha. Pronto. Acabou-se o problema. Eu não ia mais. Então, quando eu completei meus 9, 10 anos de idade, eu comecei a pensar, né? E mamãe também dizia, minha filha, não tenha medo de folha, não. Só que era mamãe contra a criançada toda, contra meus irmãos, contra meus primos, contra coleguinhas. Qualquer um que soubesse que eu tinha medo de folha, me assustava com as coitadas das folhas, que não faz mal a ninguém, tão lindas que elas são, né? O que seria das árvores se não tivesse as folhas e os frutos? Então, quando eu completei meus 9, 10 anos, eu comecei a ter consciência disso. Eu disse, realmente, as folhas não fazem mal a ninguém. A não ser que elas tenham espinho, mas mesmo assim elas só vão me espinhar se eu for mexer com elas. Então, acabou meu medo de folha, graças a Deus. E os outros medos, eu não vou dizer que acabou, mas eu enfrento. E enfrento bem. Eu morria de medo de hospital, de fazer exame de sangue, por exemplo. Toda vez que eu fazia exame de sangue, eu desmaiava, só de medo. Para ganhar neném, eu entrei em pânico. E olha que foi uma cesárea, eu não estava sentindo dor, foi tudo medo. Depois disso, acabou. Foi acabando. Eu fui ficando mais confiante em Deus e em mim mesma. E hoje eu não tenho mais problema de desmaiar quando vou para o hospital. Porque estou recebendo exame, porque está doendo. Dói, mas não mata. Sair de casa, medo de sair de casa. Gente, nós em casa mesmo estamos expostos aos perigos. Não precisa sair de casa para se estar exposto aos perigos. Quem vive nesse mundo está exposto. E não é por isso que agora nós vamos ficar o tempo todo pensando em perigos. Simplesmente nós precisamos fazer o que tem que ser feito, sair, estudar, namorar, ir a um cinema, ir a um shopping. Porque o mesmo perigo que nós corremos fora de casa, corremos dentro de casa. Agora, claro que eu não sou louca sair daqui para ir para um festival de inverno de Garanhuns, por exemplo, que já fui. Hoje eu não tenho mais coragem de ir e nem vontade. Vou sim, né, para ver a parte cultural, aonde tem esculturas, livros, peças de teatro. Mas para a Praça Dominguinhos, aonde acontece o evento, eu não vou mais. Detesto barulho, gosto muito de música, mas gosto de ouvir música como estamos ouvindo aqui. Não gosto de barulho, não gosto de muita gente aglomerada em cima de mim, me pisando. A chuva, o frio que adoece a gente. E as brigas que podem ocorrer lá. Aí sim é uma questão de prevenção, de cuidado. Mas deixar de viver, deixar de fazer o que eu gosto por causa de medo, eu não deixo. Se o medo vir, eu sou mais forte que ele. E Deus é mais forte que eu. Então, juntamente com Deus e com tudo que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, desses meus 47 anos e alguns meses, eu devo enfrentar e aconselho que você faça o mesmo também. Você que está ouvindo esse vídeo, ouvindo, tá? Abraço para todos, uma ótima tarde, que Deus abençoe. Shalom.